Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Programa Opinião. TV Gazeta, Grupo Gazeta de Comunicação, TV Vila Real. E aqui o Opinião na sua TV Pantanal, que é do sistema aqui da Rede TV. Olha só. Ao vivo, a gente está aqui, não é, retomando o nosso Opinião, segunda-feira, 13 de março. A gente vai entrevistar hoje o presidente do sistema Famato, que está aí, ó, você está vendo aí, é o Vilmondes Tumaim. Para ser mais preciso, o Vilmondes Sebastião Tumaim. Pela primeira vez conosco aqui, até porque ele acaba de assumir aí, não é, o comando do sistema Famato. Vamos falar muito sobre Senar, a própria Famato, o nosso agro, as metas dele para essa gestão que se inicia agora. Tem muita coisa importante aí, não é? Vamos falar sobre o CAR e muito mais. Fique bem atento, caso você tenha alguma pergunta ou sugestão, ou elogio, ou crítica, interaja conosco. 99932-2529. Daqui a pouquinho apareceu aí, ó, no rodapé, para você interagir com a gente aqui, caso queira interagir conosco no Opinião, que começa agora com, inclusive, professor Lorenberg. Como vai? Vai bem? Muito, muito bem. Depois de uma chuvinha dessa é boa, viu, Paulo? Coisa boa, né? Coisa muito boa. Boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. E é bem verdade, é você que acompanha o programa Opinião em qualquer canto, tanto aqui pelo canal 22, como pela internet, pelo www.gazetadigital.com.br ou pela página no Facebook da TV Pantanal. Satisfação em poder estar com você aqui, viu? Obrigadão pelo carinho da companhia, que aliás agora estamos completando no mês que vem 3 aninhos ao vivo. Todos os dias, de segunda a sexta, ininterruptos, mesmo com pandemia, cá estamos nós, né, Lorenberg? Estivemos aqui firmes e fortes, graças ao zeloso guardador. Vilmondes Sebastião Tumaim. Presidente, muito bom tê-lo aqui. Obrigado por ter aceito o meu insistente convite. Lorenberg, pensa num cara chato. Ele está rindo porque ele está concordando. Eu sou chato. Eu sou muito chato. Eu ligo... Aí, às vezes, não coincide a gente, né? A gente não adivinha se o cara está bem, se não está, se o cara está... Eu estou lá, porque isso aqui, para mim, é 3 anos no ar. Então, a gente tem que lutar sempre pela melhor entrevista, como essa aqui. Bom tê-lo aqui, obrigado de verdade, de coração, pela deferência, por ter aceito o nosso convite. Eu já vou perguntando sobre metas, não é? O senhor assumiu agora, sucedendo aí ao nosso caríssimo Normando, que já veio aqui várias vezes. Com que metas aqui que o nosso sistema Famato precisa? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor. É um prazer estar aqui com vocês. Até, como você colocou, não é difícil, Paulo. É o início de uma gestão, né? Para tomar pé. Existem as questões que você toma o tempo, né? E a gente tem que priorizar isso. Até para fazer com que as coisas comecem a ser norteadas, a gente tem que fazer alguns ajustes. Esse prazo eu precisava mesmo para poder a coisa começar a funcionar. A Famato, você sabe que ela é composta não só a Famato, mas tem o Senar, como você colocou, temos o Instituto, que é o IMEA, temos o AgriHub também. Então é uma equipe bem complexa, você sabe que isso agora está na minha responsabilidade. E conduzir esse sistema aí de uma forma que você representa todo o setor produtivo do estado do Mato Grosso não é fácil. É muita responsabilidade, ali não tem mais ou menos, tem que ser perfeito. A gente tem que fazer as coisas acontecerem e dar andamento, né, naquela entidade que é tão importante para o nosso estado do Mato Grosso. Então, mas teve um planejamento feito que já começou a se colocar em prática, né? Sim, já começamos a trabalhar, a equipe já está trabalhando. Não tem muita coisa... Qual o desafio, qual é? Paulo, o desafio nosso do sistema é sempre estar à frente na defensiva, sempre nos direitos dos produtores rurais. Buscando sempre entendimento com os poderes, né? E trazendo o melhor resultado. Tirando essas dificuldades que afetam o setor produtivo
que dê tranquilidade e segurança para eles poderem trabalhar, né, Paulo? Esse é o principal objetivo nosso. Vamos esmiuçar isso já já, muito mais aqui com o presidente Vilmones. Professor Lorenberg. Presidente, antes de mais nada, registrar nossa alegria, mas a alegria mesmo de tê-lo aqui no nosso bate-papo nos enriquece muito esse nosso bate-papo, presidente. Ficamos gratos, mas grato mesmo da sua presença aqui. Presidente, eu tenho aqui 4 temas que eu gostaria muito de ouvi-lo mesmo. O primeiro tema é exatamente um trecho de um discurso do senhor, que eu encontrei no site do Sistema Famato, no dia 18 de novembro de 22, quando o senhor foi eleito presidente da Famato. E o senhor dizia naquela oportunidade o seguinte, entre aspas, esse resultado mostra que a nossa classe está unida na defesa dos interesses do produtor rural, do fortalecimento do sistema sindical rural e do agronegócio mato-grossense. O momento político em que o país está vivendo é delicado. Reflete em nosso estado, líder da produção de grãos e carne do país, contudo, nos impulsiona a trabalhar mais para fortalecer o setor produtivo e superar as dificuldades e solucionar os problemas. Fecham aspas. Eu tenho aqui, presidente, 3 perguntas a respeito desse trecho do senhor e eu vou fazer as 3 juntas para o senhor ter mais tempo para uma reflexão. Muito mais uma reflexão que eu vou pedir ao senhor. A primeira delas, o senhor fala em união da categoria, mas a disputa reflete outra coisa. Um grupo de 30 sindicatos optaram pela outra chapa, pela chapa número 2, e o senhor ficou com 60 sindicatos a seu favor. Esse resultado, com essa divisão, e eu estou me referindo à eleição, com essa divisão, já foi superado, presidente, ou não? E por quê? A segunda questão, o senhor fala também em fortalecer o setor produtivo e superar as dificuldades. Essa é a minha segunda questão. Quais são essas dificuldades? Pelo menos umas 2 ou 3 dessas grandes dificuldades. E a terceira, como dará o fortalecimento do sistema sindical, rural e do agronegócio? Boas perguntas, professor. Respondendo à primeira questão, né, que é em relação à nossa eleição, o sistema ele é democrático, né, professor? A gente tem que respeitar a vontade das pessoas que têm o direito de escolher. Eu já participei de outras eleições e tem aquele ditado, né? Simpatia a gente não compra, a gente conquista. Isso está superado. Hoje eu vejo que os companheiros que estão que compõem esse conselho aí, que é os conselhos que é os presidentes dos sindicatos, eu, da minha parte, entendo que eu estou lá para representar os 94 sindicatos rurais. E a federação também representa esses 94 sindicatos. Então não há motivo nenhum para você diferenciá-los e tratá-los diferente. E depois da minha posse, eu disse com essas palavras. Hoje eu sou presidente de 94 sindicatos do estado do Mato Grosso, que eu represento, que é o que compõe a nossa federação. E não há motivo nenhum. A gente tem que respeitá-los. E o direito de escolha de cada um. O senhor já se reuniu com esses 30 aí? Já tivemos uma assembleia, até inclusive assembleia na data da posse. Dentre eles já tiveram aqui na maioria, não existe, são amigos, companheiros. A gente respeita esse posicionamento de cada um. Não foi uma disputa, sim, foi uma disputa porque é o direito da pessoa querer reivindicar o posto também. A pessoa que disputou comigo era membro da diretoria também, que era o Chico. Sempre conversamos a respeito disso. Foi uma campanha limpa. Sempre acompanhei como ele me acompanhou também nessas questões. Mas não teve nada que ficasse sem ser resolvido nesse período. E agora o compromisso é meu, o compromisso está na minha responsabilidade de dirigir essa entidade que tanto nos interessa,
que tanto também essas pessoas têm uma expectativa muito grande naquilo que a gente está idealizando para poder mais ainda fortalecer o nosso sistema. É essa a visão que eu tenho em relação a eles, eu acredito que eles também tenham em relação à minha pessoa. É isso que nós estamos fazendo. Eleição, passou. Eleição passou, virou a página, professor. E a segunda pergunta. Das dificuldades. Das dificuldades. Dificuldades, a gente hoje tem algumas alternativas de gargalos aí que está dificultando a situação do dia a dia do nosso setor. E todos nós sabemos, o Estado tem uma velocidade de crescimento incrível, isso traz transtorno. Nós temos problema na logística, nossas malhas rodoviárias não suportam mais esse gargalo. Temos um período aí que, principalmente agora nesse período de colheita, que realmente se a gente verificar aí, isso estrangula o nosso sistema. A qualidade das rodovias também, nesse período chuvoso, é muito buraco, é um negócio que realmente dificulta muito. Isso dá perca, isso dá risco, isso dá tudo. Tem as estradas estaduais, que a gente está falando da malha federal, que tem 3 ou 4 que são os eixos principais de escoamento da nossa produção, e as estaduais, né, que a gente vê grandes problemas ocorrendo, Banazeros da 170, vocês estão vendo as notícias aí, que não tem nem condição de traviabilidade esses dias, está totalmente impedido lá pelo volume de chuva que está acontecendo. Mas já tem projetos aí para poder nos assistir, eu já tenho conversado com o governador Mauro Mendes, que já está em área, trechos dela que já está licitado, que eu acredito que o próximo ano de adeus já está pavimentado. E a gente tem que ter paciência também, né? Eu acho que já está acontecendo, a gente tem certificado isso, que o governo do Estado tem mantido o compromisso com o setor produtivo, onde ele vem colocando investimento naquele sempre da reivindicação do setor, que é aplicar o recurso do recolhimento FETAB para retorno da atividade, que é objeto do recolhimento desse recurso, né? Que era na infraestrutura, principalmente para atender as demandas do setor produtivo, e realmente está acontecendo. Pela primeira vez, isso ocorreu ano passado, que o governador colocou mais investimento do que a arrecadação. Então, a gente entende isso aí, o governador está fazendo seus esforços e tem nos atendido. Tem a questão do armazenamento, que é outro problema sério que nós temos, que não dá para estocar a produção, nós temos uma capacidade estática aí bem menor, não atinge 50%. Não tem como o senhor estocar a mercadoria aqui dentro do Estado, estocar ela para depois comercializar com mais folga. Isso resulta de perca de receita, perca de resultado para o próprio arrecadação dos próprios produtores e do Estado também, né? Que é um gargalo que a gente vai trabalhar muito em cima disso aí, em termos de novos investimentos, para poder buscar e tentar amenizar esse impacto. A terceira pergunta já foi respondida? Fortalecimento do sindicato. Fortalecimento do sindicato. É uma bandeira que levei desde o começo no meu trabalho junto aos presidentes, professor. Porque é a base que traz as demandas. Eu sempre fui defensor do sindicato rural, desde o início, que assumi minha posição junto ao presidente Normando, como diretor, que é ali que acontece as demandas do nosso segmento. É ali que é o problema. É ali que ele fala direto com o produtor rural. Nós apenas estamos aqui como interlocutor a nível de Estado. Porque é aqui que a gente acolhe as demandas, que a gente vai trabalhar em cima dessas pautas. Então eu já estou assim trabalhando no sentido de buscar mais alternativa de fortalecimento das bases, dando mais condição para eles exercer de fato esse trabalho lá junto aos produtores rurais e assisti-los. Porque sabemos nós que tem problema aí nas questões ambientais, na questão do cadastro rural que a gente assiste no dia a dia. Até tive a reunião nessa semana lá no Palácio junto com o secretário Mauro Carvalho, em relação a uma nova metodologia que a SEMA vai estar trabalhando, a Secretaria do Meio Ambiente está trabalhando com uma plataforma nova aí, georreferenciada. É um produto diferente para poder fazer análise de carga, onde vai ter não só a base dentro da SEMA, vai ser disponibilizado também para os técnicos. Então isso vai dar uma agilidade maior, porque não tem como errar em cima de um projeto hoje se a mesma base que está sendo feito o projeto vai ser a mesma base que vai ser analisado. Então acredito eu que o caminho está certo,
essas questões que... Vai acelerar. Vai acelerar, porque nós não podemos deixar o produtor nessas condições da ilegalidade. Isso não dá acesso a crédito, dificulta a comercialização da tua produção. Quer dizer, o cadastro rural é tudo hoje, como diz, é o registro de nascimento de uma propriedade. Uhum. E nós temos que dar o direito ao produtor cadastrar a sua propriedade. É o documento mais importante que a gente tem hoje na propriedade rural. E nós não temos motivo para isso, essa demora que existe hoje para analisar um processo desse. Então, isso está acontecendo também, uma reivindicação da gente vem trabalhando em cima disso há muito tempo. E a gente vê o sinal do governo preocupado com isso. Espero que isso aí aconteça de fato e que a gente possa estar acompanhando de perto essa posição da Secretaria, que possa trazer o resultado o mais rápido possível para o setor produtivo. Esse mapa já acontece desde 21, né? Esse mapa lá do CAR. Desde 21, mas agora que ele está sendo disponibilizado, João. Uhum. Foi o Paulo. Agora está sendo disponibilizado, eu acredito que até então não está ainda. Foi apresentado a nós, né, através de uma empresa que está trazendo esse mapeamento georreferenciado dessas imagens atualizadas, que fizeram uma apresentação a nós. Eu acredito que vai dar certo. É que vai unificar, né? A ideia do governo é unificar com o georreferenciamento. Georreferenciamento. Porque não tem vai dar um salto, né? Se um salto, não tem a sobreposição, né? É um negócio que vai identificar de fato o que é a propriedade em si, né? Sim. Quer dizer, ali é um diagnóstico de toda a área que você está fazendo o projeto, que fica fácil para qualquer técnico analisar isso e validar, né, Paulo? Verdade. Olha só, a propósito, eu quero pegar esse gancho aí Eu quero pegar o gancho já falou da SEMA. Existe uma polêmica grande de que nós, os mato-grossenses, os produtores mato-grossenses, somos grandes aspas, né? Nós contribuímos muito para o descaso com o meio ambiente. O produtor mato-grossense, que não é verdade, os números já disseram, mostram isso, não é? Mas aí é colocado como o grande vilão. Eu queria que o senhor fizesse aí uma fala, ainda que concisa, sobre isso, né? Porque o estado de Mato Grosso, com essa dimensão continental que tem, pela grandeza e a importância que tem, por exemplo, na balança comercial, com o seu agro, enfim, ele tem os seus cuidados e a sua política que é rigorosa. Pelo menos é o que eu entendo, pelo que eu vejo, que eu pesquiso e tudo mais. Mas aí tem muita gente que aponta como o grande vilão, de muito desmatamento, mas não sei o quê. Mas como é que o senhor que dirige uma instituição a partir de agora tão importante vê essa situação toda? Boa pergunta, Paulo. Paulo, a gente está hoje na defensiva do setor produtivo, né? A gente defende esse setor que a gente acredita, que a gente vê o seu potencial e vê a responsabilidade do produtor rural hoje. O que eu vou falar para você? Eu como representante do agro, que o produtor rural hoje do Mato Grosso é o que mais faz preservação ambiental. Quer dizer, eu não vejo outro estado até na nossa federação que faz como que o produtor do Mato Grosso faz. Quer dizer, o percentual que nós temos hoje de proteção ambiental que está dentro das propriedades rurais hoje passa de 40% das reservas que nós temos no nosso estado. Sim. E não tem mais aquele negócio do cara fazer um ato que hoje que seja ilegal, que ele vai ficar descoberto, ele vai ser descoberto, ele vai. Quer dizer, hoje essa fiscalização monitorada aí não tem como mais o cara fazer isso, a pessoa fazer isso. Agora o que não pode é generalizar isso, de forma que o setor produtivo faz a ilegalidade. Existem as pessoas que fazem isso, mas eu vejo essas pessoas que cometem esse tipo de ilegalidade que eu não considero ele nem como produtor. Entendeu? Agora, na maioria hoje, você pode estar certo, Paulo, que existe a consciência, existe o respeito com o meio ambiente. E é bom dizer também que o nosso produtor, o nosso empresário rural, ele aprendeu a produzir com responsabilidade ambiental. Quer dizer, hoje você analisando as queimadas, é um fator que tanto se falam.
Você não pode deixar queimar a tua propriedade onde você trabalhou, não sei, 4, 5, 6 anos, 10 anos, para construir um material que está sobre o seu solo ali, que protege, que dá fertilidade ao seu solo, para você fazer seu plantio direto, que é a prática hoje, com a tecnologia que usamos. Queimar solo hoje é prejuízo. Sim. Então não é prática mais comum para produtor rural praticar queimada. Isso não existe. Então isso cria esses fatos dentro talvez até dos meios de comunicação, querendo mostrar que o produtor é o vilão dessa questão do meio ambiente. Eu não vejo assim, Paulo. Eu não vejo assim. Eu vejo que hoje ele protege o meio ambiente. Todos nós protegemos as nossas propriedades. E de mais a mais, ferramenta tecnológica não falta para fiscalizar isso, não né? falta. Quem que não vai falta, tentar? Não falta. É satélite daqui, é não sei o quê. Pô, o cara que inventar de fazer, existe porcaria lá entre os advogados, entre os jornalistas, todo setor tem aquele que não presta. Mas a maciça maioria dos nossos produtores são conscientes e andam dentro da lei. É o que mostram os números, os levantamentos aí. O cara vai inventar de peitar aí. Se você for ignorar aí a tecnologia, tem tudo, rapaz. Os caras, ainda mais a SEMA aqui, não é? Tá bem equipada, cada vez mais, não é? Está aí para isso a tecnologia. Então, concordo com essa tese aí, com essa afirmação de que a esmagadora maioria é do bem, trabalha de forma legal, o que é mais importante. Por isso somos o que somos, né? O campeão de tudo aqui. E cada dia mostrando o comprometimento e a responsabilidade do setor produtivo. Cada dia batendo recorde, né, Paulo? Acabou de sair uma matéria hoje e ontem que nós hoje, se fosse considerado um país, seríamos o maior produtor de grão, o terceiro maior produtor de grão. Ultrapassamos a produção da Argentina, o Mato Grosso. Estado de Mato Grosso. Estado de Mato Grosso. Então isso é um orgulho para nós. Com certeza. Isso é um orgulho para nós. O que a gente observa, Paulo, que eu te falo é o seguinte, o que hoje a gente vê essa questão, não queremos assim um reconhecimento, talvez com protecionismo, mas é um reconhecimento de fato do que o produtor rural faz dentro do Mato Grosso. E o que incomoda, que a gente vê que incomoda talvez outras nações, é que nós aprendemos a produzir 1, 2 ou até 3 safras na mesma área, no mesmo ano. Qual o país que faz isso? Com a tecnologia que a gente usa hoje... Mato Grosso mesmo. É Mato Grosso. E, aliás, esse é um ponto de partida para a minha próxima pergunta. Já, que farei, após o intervalo comercial, perguntar sobre geração, não só geração de emprego, quero falar sobre qualificação, rapaz. Porque, olha só, você vai lá, eu falo sempre esse exemplo aqui, né, Lorenberg? Eu falo sempre que, lá em Sorriso, por exemplo, eu estive lá trabalhando uma época, lá fazendo uma campanha eleitoral, rapaz, tem as colheitadeiras lá, que é absurdo, o tanto de botão que tem lá, para você entender aqueles botão lá, bicho, parece a NASA, o negócio, você não fica doido. Então você tem que estar preparado, bicho, para esse tipo de, inclusive, de trabalho. Vamos perguntar sobre o Senar, vamos perguntar sobre muito mais qualificação aqui com o caríssimo Vilmones. O Opinião dá um tempo e volta já já. Estamos de volta com o programa Opinião na sua TV Pantanal, ao vivo com o Vilmones Sebastião Tumaim. É o novo presidente do sistema FAMAT, conosco aqui ao vivo nesta noite. Olha, o Gazeta Digital, o www.gazeta Digital, tem notícia boa, a ufa lá, viu? Olha, escolhemos 2 aqui, por exemplo, o prefeito de Cuiabá, na verdade a prefeitura de Cuiabá, não é? Por meio da Procuradoria Municipal, acionou o Superior Tribunal de Justiça, STJ, para tentar suspender a decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, TJMT, que determinou o retorno da intervenção na capital. Em ação movida na Corte Superior, na última sexta-feira, dia 10, a Procuradoria Municipal destacou o fato de que a intervenção anterior foi suspensa pela presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis, por ter sido decidida de forma monocrática. Na defesa, a Prefeitura alegou que
a intervenção inicial e os atos decorrentes, não é, não contabilizaram ou não contabilizariam pelo fato de que a determinação ter sido aí suspensa. Desta forma, nenhum dos documentos emitidos pela gestão interventora seriam válidos. Olha só o ponto que eles estão pegando aqui, Lorenberg. Nesse contexto, a Prefeitura argumenta que a deliberação coletiva em torno do tema, deferida aí pelo órgão especial, levou em consideração relatórios e informações expostas pela gestão interventora após o período de suspensão da validade da ação. Acharam um gancho aí para recorrer, hein? Um argumento aí. Política, olha só, o favoritismo do governador Mauro Mendes do União Brasil, não é? Em torno aí da candidatura do deputado federal Fábio Garcia. Na verdade, o Fábio Garcia, que é o favorito de Mauro Mendes à Prefeitura de Cuiabá, isso tem incomodado o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Eduardo Botelho, que também é do União Brasil, e deseja se lançar à Prefeitura de Cuiabá em 24 com o apoio do Palácio Paiaguás. Na manhã desta segunda-feira, dia 13, o chefe do Legislativo convocou, com pouco humor, uma reunião com Garcia e também a alta cúpula do União Brasil de Mato Grosso para tratar o assunto. O encontro foi marcado após o chefe do Legislativo tomar conta, por meio de entrelinhas da imprensa, de que o governador Mauro Mendes do União Brasil já teria definido aí o congressista como candidato do grupo para concorrer ao Palácio Alencastro em 2024. Botelho não recebeu com bons olhos a movimentação. Isso porque, de acordo com as articulações de bastidores, o combinado seria fazer uma pesquisa para saber qual o nome do União Brasil seria mais viável para lançar aí a disputa na capital. Já começaram a brigar, Lorenberg. Pode um negócio desse a essa altura? O ano acabou de começar aí, já estão se engalfinhando lá. E é cedo realmente, é 24, mas desde que o mundo é mundo sempre foi assim, não é? Fato. O Fabinho é o queridinho do Mauro Mendes, ninguém fala isso, ninguém discute. O Botelho está certo, porque inclusive está fazendo muitas reuniões com lideranças comunitárias. O Botelho come quieto, ele está percorrendo os bairros, ele tem uma força já significativa aí junto a boas lideranças comunitárias. Agora, aquele negócio, né? Esse fator aí de pesquisa, às vezes ele serve, às vezes não serve. Depende de quem está no comando do grupo, né? E quem está no comando do grupo é Mauro Mendes. O que você acha dessa história toda, bicho? Paulo, você foi na mosca, foi no ponto. Exatamente isso. Seria estranho, na minha leitura, se não houvesse a briga. Porque no Brasil, amigos, não é só hoje, não. Sempre foi assim. Tão logo publica-se os eleitos em uma dada eleição, já começa-se as articulações para a próxima. Seria muito estranho se não tivesse briga. E, sobretudo, em um partido, amigos, que tem no mínimo 4 candidatos fortíssimos a disputar a Prefeitura de Cuiabá. Tem o secretário de Saúde, tem o chefe da Casa Civil, tem o Fábio Garcia, tem o Botelho. 4 bons candidatos que poderiam, qualquer um deles, ter uma boa disputa, um bom desempenho na campanha eleitoral. Então, mas aí tem um problema. Eu já vi esse filme em outros momentos. Se não houver uma liderança dentro desse partido capaz, ou um articulador capaz de contemporizar as ações de cada um deles, pode trazer prejuízos não apenas ao partido, mas o candidato do próprio governador do estado. Porque a cisão, existe duas dissidências. Aquela que fala, Paulo, aquele que reclama, aquele que fala pelos cotovelos, e aquela
que fica calado e que vai tranquilo, como se tudo estava bom, quando na verdade não está. Ele está trabalhando para a candidatura contrária. Isso é muito comum no jogo político brasileiro e, sobretudo, no estado de Mato Grosso. Eu posso dar exemplos de montes aqui. O silêncio da dissidência é muito pior do que aquela dissidência que fala, que demonstra descontentamento e insatisfação. É um silêncio ensurdecedor. E tem um detalhe aí que ninguém está dando muita fé, botando muita fé, que é o Botelho foi convidado pelo Favro para ir para o PSD. Se for, meu nego, vai rachar tudo esse negócio aí. Aí o Mauro Mendes vai ficar, sei lá o que vai ficar, não vai ser bom para o grupo não, porque o Botelho é uma grande liderança, não podemos negar isso, né? Aí depois, tô avisando, viu? Agora o Fábio Garcia tá que nem pinto no lixo, né? Ele tá lá e tal, pegou o Manuel para fazer qualquer coisinha estilingada da testa do Manuel, falando, porque assim, também o Manuel também não colabora, né? Cada dia que passa, manda uma munição pro cara bater nele. É servidor com atraso, é remédio que falta, é raio-x que está estragado quando tem. E aí é alagamento que tem. É difícil, né, prefeito? Mas enfim, vamos falar com outro prefeito, na verdade o ex-prefeito de Planura. Eu falei certo? Planura. Planura. Está aqui o Vilmondes, o presidente do sistema Famato, o Vilmondes Tomain. Ele foi prefeito de Planura, lá em Minas Gerais, não é? Ficou lá, cumpriu o mandato, voltou para Barra do Gás, que é minha cidade natal. Não quis ser prefeito de Barra do Gás. E está aqui hoje conosco, aqui, falando em nome do Sistema Famato. Nós falávamos no bloco anterior, presidente, sobre essa dimensão que é, né, a potência que somos, o estado de Mato Grosso, na produção. Entretanto, contudo, todavia, temos um apagão aí na mão de obra, especialmente a qualificada, rapaz. Como resolver isso? Sabemos que o Sistema Famato, do Sistema Famato consta o Senar. Como é que está inserido o Senar nesse contexto todo? Paulo, é uma questão que a gente observa ela com muita preocupação, né? Do segmento do agro hoje, a gente observa esse apagão. Algumas regiões que você conhece, você é Barra Garcense, no nosso belo Vale do Araguaia. Filho de parteira, nascido na Barra. Então, é uma nova fronteira agrícola que está aí hoje consolidada no meio nosso do agronegócio. E ali está acontecendo um crescimento que a gente fica surpreendido cada dia que você vai lá. Região do Xingu, como você conhece. Está crescendo muito lá. Era Xingu do boi, né? Hoje é Xingu do grão. Do grão. Do grão, hoje é do grão. É uma fronteira que tem um potencial muito grande, vai contribuir muito com a economia do estado do Mato Grosso. Tem uma previsão ali, Paulo, que sem houver nenhum desmatamento, nós temos potencial lá para atingir uma área aí aproximadamente 6 milhões de hectares. Olha só, vai explodir aquilo lá. É uma região que tem hoje uma localização, porque antes a gente era do Vale do Esquecido, né? Hoje é o Vale da Prosperidade, que eu vejo. Localização estratégica na logística, né? Já tem aquela situação da ferrovia que já iniciou as obras de Mara Rosa até Água Boa. O escoamento acima ali do Alô Brasil, que a gente conhece, já escoa sentido ao Arco Norte, né? Que essa soja já não vem mais para Santos, né? Que era o ponto de escoamento do porto. E falta aquela conclusão da 158, todos nós sabemos, né? Que é um entrave ali pela reserva criada que teve ali do reserva indígena, né, que está dificultando um pouco. Mas é um problema bom que eu vejo, né? Nós não temos desemprego no estado do Mato Grosso. Nós temos qualificação para ser feitas, a gente vem fazendo através do Senar. Nós temos aí hoje espalhados no estado 7 centros de capacitação, núcleos de capacitação, que é o nosso CT, né, de alta tecnologia, que recicla a mão de obra nesse sentido, igual o professor colocou bem. E você também falou a respeito de tantos botões que existem nas máquinas hoje, né? Nossa Senhora da Aparecida, aquele negócio que lá. São tecnologias embarcadas hoje que nem sempre as pessoas que compram conseguem usar
com eficiência isso nos resultados. Mas você pode estar certo que nós temos a solução para isso, o Senar está no campo para isso. Pois é isso que eu quero saber. Por exemplo, vamos, para quem está assistindo, entender, porque o cenário é uma maravilha, rapaz. Especialmente diante da demanda que nós temos aqui, desse apagão aqui, a grandeza que é o Senar. Por exemplo, vamos dar exemplo de cursos que são oferecidos lá, que as pessoas muitas vezes nem têm noção que existem e de que forma essas pessoas podem acessar esses cursos. Isso é muito simples, Maurício. Hoje nós temos parceiros que realizam esses cursos hoje, que é nas bases, que é os sindicatos rurais. Uhum. É bom deixar claro para todas as pessoas que estão nos assistindo que são cursos totalmente gratuitos. Pois é. Gratuitos. A gente está lá com os nossos mobilizadores, onde fica aí sediado nos parceiros, que é os sindicatos rurais, que estão lá preparados, quer dizer, qualificados para poder atender a demanda quando há solicitado pelo cliente nosso, que é o produtor rural, para formar a sua turma, para formar o seu grupo de trabalhadores para ser qualificado em qualquer área. E até a área que a gente não tem, talvez um curso específico para aquela área, nós temos os corpos técnicos internos do próprio Senar para desenvolver. Olha só. Cara. Buscar novas tendências aí para poder... antenados, né? Para criar cursos novos onde ele é demandado. Inclusive, estava conversando hoje com o superintendente, de criar algum meio já de inovação, porque o mercado está nos cobrando isso, exigindo. E vamos falar a primeira mão para vocês aqui, não sei se já deve ter visto essa matéria essa semana. Sentei com o Silvio Rangel, que é da Fiente. Esteve aqui conosco há 10 dias. Esteve com vocês aí, que nós vamos trabalhar em parceria. Muito bom, hein? Senai. Fiente. Eu acho que tem algumas áreas aí que a gente consegue trabalhar junto no sentido de atender esse público do rural também. É na parte de mecânica, parte de tecnologia, e essas áreas de tecnologia deles estão talvez até um pouco mais avançados do que nós. Mas existe uma vontade, tanto do Silvio como minha, para a gente fazer essa parceria aí, e eles já têm estrutura no Estado também, que a gente possa atender melhor essas pessoas que precisam ser qualificadas. E melhorar a nossa mão de obra, né? Melhorando a mão de obra, melhora o resultado. Então é isso que a gente tem o compromisso, vocês podem estar certo que Senar, Fiente aí, junto com o Senai, trará novas ofertas aí para todas as pessoas que queiram se melhorar e queiram se qualificar, e vamos estar colocando à disposição deles aí. Então, se na sua cidade, você que não está acompanhando aqui em Cuiabá, ou aqui em Cuiabá, procura o Sindicato Rural, vai se informar, vai ter aí um leque de informações, porque tem oportunidade lá que eu sei. Eu acompanho isso faz horas já. O Corral vinha aqui, o Normando Corral, a gente falava, né, noticiava inclusive aqui, aparecia propaganda do Senar aqui, e a gente sabe que funciona. Então, existem as oportunidades, basta se ficar antenado e ir atrás aí do Sindicato Rural. De repente, a sua grande oportunidade está ali, pertinho de você, num clique, ou dá uma pernadinha, né? Vai fazer exercício também, né? Não faz mal. Mas lembrei aqui que se fizesse uma pergunta pro caríssimo aqui, nosso convidado, para ele responder após o intervalo comercial. Posso? Tá. Então vamos pegar isso aqui. Bem rapidinho para a gente ir para o intervalo comercial. Ou você quer fazer a pergunta quando voltar? Quando voltar é melhor. Lorenberg é sempre Tá bom, mesmo. professor. Intervalo comercial, a gente volta num instante só. Cá estamos de volta ao vivo, o programa Opinião, hoje com Vilmondes Tumaim, que é o presidente do Sistema Famato, conosco aqui pela primeira vez, né, e que seja a primeira de uma série de outras tantas para falar da nossa produção agropecuária. O professor Lorenberg ficou de fazer uma pergunta do bloco anterior, nós postergamos para a abertura desse bloco. Por favor, professor. Presidente, mais uma vez vou pedir a sua reflexão sobre esse trecho, mas antes de fazer a pergunta, eu gostaria de citar um trecho de um discurso que o senhor fez agora, desta feita, na sua posse. E eu peguei no site da Famato no dia 10 de fevereiro deste ano. O senhor chegou a dizer o seguinte: nós nos propusemos atuar com transparência e cada vez mais buscar atender às necessidades do homem do campo.
Fecham aspas. Vou fazer as duas questões juntas. O senhor fala em atender às necessidades do homem do campo. O chamado homem do campo é uniforme? É o mesmo para todos eles ou não? Essa é a primeira pergunta. A segunda, as necessidades do integrante da agricultura familiar são as mesmas necessidades do grande produtor do Estado ou são diferentes? Bela pergunta, professor. O comprometimento da nossa federação, professor, ela é do produtor rural como um todo, né? O pequeno, o grande, o médio. E não sei se o senhor sabe, hoje um dos nossos parceiros hoje dentro do Senar é a FETAGRE. A gente tem o compromisso em atender o pequeno, o assentado. Essa qualificação, quando nós conversamos aqui agora há pouco, ela é colocada à disposição para todo produtor rural que está dentro do nosso estado. Seja ele hoje assentado, seja ele pequeno, seja ele médio, seja ele grande. Isso está dentro da nossa plataforma e o pequeno, ele merece mais atenção, né? O pequeno, ele precisa de mais ajuda. Nós temos programas específicos que hoje está atendendo com mais compromisso com eles, que é assistência técnica, de consolidar ele os resultados na própria pequena propriedade. Conduzir aquele com um gerenciamento para ele poder ter renda familiar, que é as ATEGs, que nós trabalhamos hoje dentro do Senar, que é assistência técnica gerencial. A gente ajudar ele a conduzir o teu negócio de uma melhor forma, de um melhor resultado. E orientando sempre ele a conduzir o trabalho, a atividade dele, seja ela na pecuária, seja ela na agricultura. A gente está ali com nossos técnicos assistindo. A gente tem um período para fazer esse projeto incubado ali dentro do segmento dele e deixar ele de uma forma que ele já esteja em condições de sobreviver da sua própria atividade. Então, você vê que os programas que a gente vem sendo desenhado dentro do sistema nosso tem a preocupação com todos. O grande, ele ocupa o nosso sistema, mas com razões mais específicas, que é aquilo que talvez está afetando ele no dia a dia, que é a questão do transporte, é a questão da logística, sim, a questão do armazenamento, é a questão do tributário, talvez, que está afetando, então ele está cobrando a questão do ambiental. Porque a gente também tem esse compromisso. Mas a gente não deixa de assistir nenhum produtor do estado do Mato Grosso. Nós temos hoje um banco de cadastro dentro do sistema hoje que passa de 33 mil produtores rurais. Todo aquele que procura o sistema que está integrado dentro, não só, a gente fala que só o sistema produtor rural, não, mas nós temos programas sociais também, que a gente tem compromisso com a sociedade. A gente integra a parte da sociedade urbana para poder buscar soluções que traz resultado para a renda familiar. A gente tem um sistema lá de 70-30, que 30% a gente joga nos PS, que a gente chama, nos programas sociais. Então, você vê que a gente tem uma abrangência num todo aí, que o compromisso do sistema S é com a sociedade do estado que a gente vive. Não só as pessoas ligadas diretamente. O assunto que eu quero abordar agora, rapaz, olha só, eu tenho uma opinião muito crítica a respeito, mas eu quero primeiro ouvir a sua. Como que está sendo tratado na sua gestão, junto às autoridades do Estado, quanto ao fator invasão de terras? Por que eu falo isso? Porque, de forma atônita, a gente tem observado que o negócio está pegando um corpo, parece que descontrolado, o Brasil adentro aí. Bahia, por exemplo, foi lá na Suzano, você viu o que aconteceu lá? Então o negócio está feio, rapaz, está feio. E os sem terra criaram um golpe, estamos agora com o chefe lá e agora vamos fazer o que ia acontecer. Como que, aliás, até viu o Mauro Mendes se manifestar, se pronunciar a respeito disso, gostei, viu, governador? Falou firme, falou grosso, estava lá o Mauro Mendes falando.
E eu queria saber como é que o senhor está vendo isso, se o senhor está sentindo firmeza aí nessa posição do governo, secretário de Segurança também, o novo secretário de Segurança também está bem alinhado nesse sentido aí. Qual é a expectativa em relação a essa nova gestão do Mauro Mendes quanto a essa questão das invasões de terras pelo MST? É preocupante, Paulo. Eu acho que isso é um assunto que hoje preocupa todo produtor rural. Não vamos falar que a gente não tem preocupação, tem sim. A preocupação é grande. A gente sente que isso aí é uma questão que tira o sono de muito produtor. Está acontecendo em outros estados, você acabou de dizer aqui na Bahia, São Paulo já aconteceu, e uma hora vai chegar aqui no Mato Grosso. Mas é o que dá um pouco de tranquilidade, é o posicionamento da política do nosso governo de estado. Que eu estava participando daquela reunião, no momento eu até não estava presente ali, que tinha outros compromissos, mas os amigos estavam lá, meus diretores estavam presentes, estava lá junto com o Mauro, com o governador, e ele foi claro, colocando sempre a estrutura do Estado na condição de nos garantir segurança. Quer dizer, é muito ruim para o produtor, para o setor produtivo e para o enfrentamento, né, Paulo? Eu acho que não é por aí esse caminho. Esse enfrentamento tira a tranquilidade de muita gente que vive no campo aí, que está produzindo. É o que eu falei para o governador, o que o produtor pede é pouca coisa nesse sentido, é tranquilidade e segurança para poder trabalhar, é o que a gente quer. E ele deu essa garantia a nós aí, que você viu a matéria que circulou aí com a declaração dele, e a gente acredita nisso, a gente acredita e confia ele, como foi dito, que se depender do Estado, ele está sempre à frente aí, mostrando que o Estado não admite esse tipo de ação e que vai estar pronta a hora para poder nos dar a condição de garantia de direito de propriedade, que é constitucional. Direito de propriedade, constitucional, cláusula pétrea, assim como direito à vida, não é? E o Tarcisão está lá em São Paulo, já botou a Polícia Civil para o Zé Rainha, coitado, né? Esse já, enfim. O Lorenberg, por favor, esteja à vontade aí. Presidente, quando o senhor respondeu a minha segunda questão, ainda no primeiro bloco, o senhor falou de estocagem, falta de estocagem. Agora, armazenagem. Não, na segunda pergunta o senhor falou de estocagem. Agora, no terceiro bloco, o senhor falou de armazenamento. Na década de 80, presidente, quando o Mato Grosso era o maior produtor de arroz, e em segundo lugar era o Rio Grande do Sul, antes de Mato Grosso, era o Rio Grande do Sul o maior produtor. Depois Mato Grosso passou a ser o maior produtor de arroz de Mato Grosso, do Brasil. A reclamação dos produtores era uma só: falta de local para colocar esse produto. O senhor repete a mesma frase que os produtores na década de 80 também se valiam. E aí a minha pergunta, presidente. Ora, é o mesmo discurso da década de 80? Qual é a dificuldade para se resolver uma solução que é antiga? Nós deixamos de ser o maior produtor de arroz, aliás, a produção de arroz está cada vez menor no estado de Mato Grosso, e ainda continuamos com a falta de local para colocar a produção. Professor, isso vem acontecendo pelo crescimento da produção do nosso estado. Nós atingimos uma capacidade de armazenagem, estocagem, como dizem, hoje num volume muito expressivo. Hoje eu posso dizer ao senhor que nós temos praticamente 50% dessa capacidade. Só que o crescimento da produção, a velocidade, não estamos conseguindo acompanhar com os investimentos disponíveis para o setor para poder atender essas demandas. Quer dizer, quem saiu de uma produção há 10 anos atrás, eu não vou precisar o número, mas eu te garanto que era metade disso. Hoje nós estamos atingindo uma produção só de soja de mais de 40 milhões de toneladas. Então é aquela produção que o senhor beneficia, carroceria de caminhão, porto. Que se não fizesse isso, professor, não tinha onde colocar esses produtos.
A condição de armazenagem que nós temos hoje ela é insuficiente, ela atinge aí, não dá 50% de capacidade. E nós temos produção do milho. O senhor vê, é uma questão de agilidade dessas pessoas, desses empresários que estão nesse segmento, que ele tem prazo. Ele tem prazo para receber a soja, beneficiá-la, colocar ela em condições de exportação, numa especificação da qualidade, e despachar para o porto, para as indústrias, que logo em seguida, 3, 4 meses, está entrando a colheita do milho, que vai ocupar esses mesmos espaços. O volume do milho também, nossa, aqui vai passar de 40 milhões de toneladas, acredito eu. A sorte nossa é que nós temos as usinas hoje, né, sendo implantadas no nosso estado, que consome hoje na ordem de quase 12 milhões de toneladas de milho. Quer dizer, tem suas próprias estruturas também de estocagem. Mas é um crescimento que surpreende a gente cada dia que estamos dentro do segmento do setor, e a velocidade dos investimentos não nos acompanha. É isso que está acontecendo, professor. Olha só, caminhando para o final do programa aqui, eu quero... tem tanto assunto para falar com um homem aqui que... Estão me falando eu tenho que voltar mais vezes, né, Paulo? Tem que voltar e vai voltar, porque a gente vai logo... eu quero convidar o Cleiton Gauer para vir falar sobre a questão da pecuária. Mas olha só, a última pergunta minha é o seguinte: teve um caso, rapaz, negócio de doença no gado lá no Pará, agora recente, não é? Que acabou num primeiro momento, dando complicações no rebanho, exportação. Rússia, por exemplo. Rússia está sempre um cara virado para nós, nunca vi daquele jeito. Como que o senhor vê isso aí? Aqui nós está tudo tranquilo, aqui não temos que ficar preocupado com nada, o Mato Grosso já está livre de aftosa faz muito tempo. Como é que você vê com preocupação isso, esses casos que aparecem aqui no Pará? Não é tão longe isso não, hein? Ô Paulo, esse ocorreu aí nesse caso aí dessa identificação desse animal, é o caso de alerta de segurança, que a gente chama. Porque o protocolo que o Brasil assina com o mercado internacional, assim que identifica algum suspeita, principalmente nessa área, a primeira coisa que faz é suspender os embarques, até que se verifique, até que se comprove, para restabelecer isso aí, as exportações. E o que ocorreu lá no Pará foi de um animal de idade avançada, que foi feita as coletas, foi feito a incineração do mesmo e foi feito os testes laboratoriais e não confirmou, foi um caso atípico. Uhum. Então ele não tem nenhum risco de contaminação. Foi só um susto, né? Um susto, um alerta, né? Um alerta, já está comprovado, não só nos laboratórios nossos, estamos em um laboratório no Canadá, onde foi enviada essa amostragem. Felizmente. Infelizmente. E diante desses protocolos de suspensão da exportação, agora espera o mercado internacional acolher novamente isso aí, começar a importar os nossos proteínas animais aí. Mas já está tendo, já acredito eu que logo a China parece que já manifestou a importação, a própria Rússia também. Mas graças a Deus o nosso rebanho está protegido. Amém, amém, viu? E continuamos assim. Nosso rebanho hoje está em quantos? Eu tenho de cabeça? 200 e pouco. É quase o número de ser humano que existe dentro do estado, do país. Eu devo ter Mentira, eu não tenho nada. Muito obrigado aqui, agradecer aqui ao caríssimo Vilmon. Lorenberg é lá em Alto Paraguai, Nortilândia, lá ele é um cara lá. Esse eu quero... É o latifundiário da pecuária lá? Esse é perigoso. Vilmon de Sebastião Tumaim, muito obrigado por ter vindo aqui, obrigado de verdade pela sua vinda. Esse espaço continua a postos para bem informar as coisas da FAMATS, IMEA, Senar e tudo mais. Conte conosco, estamos a postos para bem informar. Obrigado por ter vindo. Agradeço Paulo, agradeço o professor, e estamos lá à disposição na federação, sempre para esclarecer e falar da entidade que representa o setor que eu vejo muito importante para o nosso estado. Obrigado a Vânia Costa, minha amiga de longa data. Um abraço para o seu pai, João Batista, para Amanda, sua filhinha. Saudade da sua mãe, Dona Wanda. Enfim, né? Vida.
não está mais entre nós, mas está também, né? Lorenberg, até amanhã. Até amanhã. Amanhã com o César Miranda, secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, ao vivo às 7h30 da noite aqui. Não perca, ó, tem assunto a UFA para a gente falar aqui ao vivo no Opinião. Até lá, fica bem, fica com Deus também.